Olá, boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Apesar da pressão do governo, a Câmara dos Deputados adia mais uma vez a leitura da denúncia contra o presidente Michel Temer em plenário. Demora pode indicar que a conta do Planalto vai ficar mais alta. Liberação de verbas para deputados teve aumento expressivo durante a votação da primeira denúncia. Inibidores de apetite à base de anfetaminas podem voltar a ser comercializados. A questão divide médicos e nutricionistas. O horário de verão fica. Essa é a decisão do governo federal, que pretende rever a medida a partir de 2019. Uma aula de dança pode mudar a vida? Um grupo de mulheres com mais de 50 anos descobriu na dança do ventre uma nova maneira de encarar o cotidiano. A crise humanitária em Myanmar, vizinhos acusam o governo de instalar minas terrestres para impedir retorno de refugiados muçulmanos. No esporte, o Brasil é destaque no futebol para 7 e também no atletismo. Nas pistas chinesas, Caio Bonfim e Érica Senna subiram no pódio no Mundial de Marcha Atlética. A gente começa falando de saúde. O tratamento da obesidade com remédios à base de anfetaminas divide a comunidade de saúde brasileira e está num impasse legal. A Anvisa proibiu a venda e a fabricação no país. O Congresso aprovou uma lei que libera estes inibidores de apetite. Mas há um consenso. É preciso melhorar a fiscalização para coibir o uso indiscriminado e a venda clandestina. Ovos mexidos e café. Hoje esse é o café da manhã de Ana Paula. Depois de fazer a cirurgia de redução do estômago, ela tem acompanhamento médico e nutricional para não voltar a engordar. Mas na adolescência e na juventude, ela fez muita loucura para perder peso, incluindo tomar remédios à base de anfetaminas, sem acompanhamento de um especialista. Eu morava numa cidade pequena e lá tinha um médico que dava as receitas e eu resolvi passar e comecei a fazer uso. Os efeitos colaterais eram claros. Sudorese, sensação de desmaio, tontura. A gente ficava muito ligada, insônia, não queria dormir. A venda de anfetaminas para emagrecer foi proibida pela Anvisa em 2011. A agência se baseou em estudos que indicavam a gravidade dos efeitos colaterais e o desenvolvimento de uma dependência química. Além disso, há 6 anos, quando as anfetaminas eram autorizadas, o Brasil consumia quase 80% de todos os inibidores de apetite produzidos à base dessa substância em todo o planeta. Para a Anvisa, havia uma prescrição irresponsável feita por ginecologistas e até por pediatras que não têm nenhuma especialização para tratar a obesidade. Hoje, os médicos que defendem a liberação dizem que a fiscalização para que isso não se repita depende da própria Anvisa. Ser o maior consumidor não é preocupante. O que é preocupante é da gente não conseguir fazer um controle adequado. A questão, que agora promete se arrastar na Justiça e nos gabinetes de Brasília, também ainda não tem consenso entre os médicos. Como é uma doença crônica, complexa, heterogênea, então a gente precisa de um arsenal terapêutico maior. Por quê? Porque para cada pé é um sapato, né? Você não tem um medicamento que vai servir para todo mundo. As pessoas que estão acima do peso, que estão com obesidade, elas têm muita ansiedade associada. O uso dessas substâncias estimulantes do sistema nervoso central pode piorar muito essa ansiedade. Na minha opinião, não são indicados para ninguém, porque eles não resolvem o problema. O governo federal confirmou que o horário de verão será mantido em 2017. O estudo do Ministério de Minas e Energia mostrou que adiantar o relógio em 1 hora não ajuda na redução do consumo de energia elétrica. O que influencia, na verdade, é a temperatura, com uma alta no uso de ar-condicionado durante os horários mais quentes. O horário de verão vale para as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, que devem adiantar os ponteiros dos relógios em 1 hora à meia-noite do dia 15 de outubro. Nada muda para o Norte e Nordeste. A regra vale até o dia 17 de fevereiro, quando acaba o horário de verão. Uma nova pesquisa será feita para decidir a questão para os próximos anos.
O ex-ministro José Dirceu teve a condenação aumentada em quase 10 anos em um dos processos da Lava Jato. A decisão foi tomada pela 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que fica em Porto Alegre e julga os casos em segunda instância. A pena de Dirceu passa agora para 30 anos e 9 meses por atos ilícitos na diretoria de serviços da Petrobras entre 2004 e 2011. Há ainda uma segunda condenação na Lava Jato, que ainda vai ser julgada pelo mesmo tribunal. No mesmo processo, o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, foi absolvido por insuficiência de provas. A Câmara dos Deputados já adiou por 2 vezes a leitura da nova denúncia contra o presidente Michel Temer, apresentada pela Procuradoria-Geral da República. O motivo foi falta de quórum. Sem a presença suficiente de parlamentares, a sessão de segunda-feira não chegou a ser aberta no plenário. A leitura da denúncia é uma formalidade necessária para o processo ter andamento na Câmara. Mas o plenário vazio despertou suspeitas de que a base aliada não se movimentou para realizar a sessão, apesar do interesse do governo na tramitação rápida da denúncia. Isso poderia significar que parte dos deputados aliados pretendem vender caro o apoio ao presidente. Levantamento feito pela Rede Sustentabilidade indica que as 2 maiores liberações de dinheiro para emendas parlamentares no mês de setembro aconteceram na véspera e no dia do encaminhamento da denúncia de Rodrigo Janot ao Supremo Tribunal Federal. A rede ameaça entrar com a ação no Supremo se houver aumento da liberação de emendas para levar os deputados a votar contra a denúncia e a favor do presidente. E o Supremo Tribunal Federal analisa hoje o pedido de prisão contra o senador tucano Aécio Neves. O senador é investigado no caso do pagamento de R$2 milhões pela JBS a pessoas ligadas a ele. Este é o 3º pedido de prisão contra Aécio Neves, feito pela Procuradoria-Geral da República, ainda durante a gestão de Rodrigo Janot, no âmbito da delação de Joesley Batista e do executivo da JBS, Ricardo Saldi. As anteriores foram negadas pelos ministros Edson Fachin e Marco Aurélio Mello, atual relator do caso no STF. A primeira discussão de hoje, no entanto, será sobre um pedido da defesa, que quer levar o julgamento da primeira turma para o plenário do tribunal. Aécio Neves foi acusado no dia 2 de junho comissões que caberão a cada um de R$2 milhões da JBS, além de obstrução de justiça, por articular no Senado medidas contra abuso de autoridade consideradas por Rodrigo Janot como tentativas de atrapalhar a Operação Lava Jato. A irmã de Aécio, Andréa Neves, e o primo Frederico Pacheco, que chegaram a ser presos preventivamente, e o advogado Menderson Souza Lima, também foram denunciados por corrupção passiva. Andréa Neves teria feito o primeiro contato com Joesley Batista, pedindo os recursos. O primo de Aécio transportou o dinheiro em espécie para Belo Horizonte. O governo federal volta atrás e revoga o decreto que liberava a mineração na Amazônia. A extinção da RENCA, Reserva Nacional de Cobre e Associados, foi decidida por decreto no mês passado. A área tem o tamanho do Espírito Santo e fica entre os estados do Amapá e do Pará. É rica em ouro e outros metais e pedras valiosos para a mineração. Dentro da RENCA, há 9 áreas de preservação e 2 terras indígenas. Depois de sofrer pressão de ambientalistas, artistas e outros setores da sociedade, o governo de Michel Temer decidiu anular a extinção da reserva. Mas o destino da RENCA ainda pode mudar. Em nota, o Ministério de Minas e Energia informa que o governo pretende retomar o debate sobre exploração mineral da área. A gente fala agora de São Paulo. Houve um apagão hoje pela manhã na cidade que afetou a circulação de trens e deixou muita gente sem energia elétrica. Repórter Luiz Isversuti tem os detalhes para a gente. Boa tarde, Luiz. Oi, Ana, boa tarde para você, boa tarde a todos. Segundo a Eletropaulo, esse apagão aconteceu às 10h33 da manhã. E em nota, eles informaram que houve um desligamento na rede de transmissão de energia, que é de responsabilidade da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica. Mas a energia foi restabelecida cerca de 20 minutos depois. Esse apagão atingiu 600 mil clientes da distribuidora em várias regiões da capital. A mais atingida foi a região oeste, inclusive de onde nós falamos agora, aqui da região de Pinheiros. Vou passar agora as informações sobre o metrô e CPTM. Segundo o metrô, apenas a linha 1 azul passou apenas por uma redução de velocidade, mas até o momento já está normalizada. E na CPTM, todas as linhas, exceto a 12 Safira, tiveram também redução de velocidade, mas já está tudo normalizado. É com você no estúdio. Obrigada, Luiz, pelas suas informações. Aldo?
Um estudo descobriu que o consumo exagerado de bebidas alcoólicas aumenta as chances de perda de memória. Os efeitos negativos do álcool não demoram a aparecer, especialmente quando o consumo é exagerado. Como eu não tomo muito, geralmente eu consigo controlar, mas de vez em quando um pouco de desconforto no estômago. É dor de cabeça, náusea. A longo prazo, o uso de bebidas alcoólicas pode trazer problemas ainda mais significativos. Um estudo feito ao longo de 30 anos na Inglaterra, com mais de 500 pessoas, indica que quanto maior a quantidade de álcool ingerida, mais aumentam as chances de perda de memória e de outras funções cognitivas. Isso aconteceria devido à atrofia do hipocampo. 77% dos pesquisados que consumiam mais de 2 taças de vinho por dia tiveram um encolhimento desta parte do cérebro ligada à doença de Alzheimer, contra 35% dos que não bebiam. O índice entre os consumidores moderados de álcool com 1 dose por dia foi de 65%, ou seja, é preciso atenção até ao beber socialmente. O estudo não é conclusivo, por isso, este clínico geral do Hospital das Clínicas recomenda que, além de não ultrapassar o limite médio de 30 ml de bebida alcoólica por dia, o caminho para o envelhecimento saudável, inclusive do cérebro, é cultivar bons hábitos. Uma alimentação saudável, uma prática regular de atividade física. Você pode beber, mas pense em que momento você está passando desse limite. Eu acho que esse é o principal recado que o estudo nos dá. A gente vai para as notícias internacionais. O governo da Catalunha, na Espanha, onde fica a cidade de Barcelona, convocou para o próximo domingo um referendo sobre a independência do Estado. A capital Madrid, desde o começo, se colocou contra e conseguiu na justiça que a votação fosse considerada ilegal. Hoje cedo, o presidente da Catalunha, Carles Puigdemont, desafiou o governo espanhol mais uma vez. Ele reiterou que a votação vai acontecer no dia 1º de outubro e convocou a população a ir para as ruas defender o pleito. Ainda não foi divulgado onde as urnas serão instaladas para evitar que sejam retiradas. O primeiro-ministro espanhol, Mariano Rajoy, colocou o policiamento da capital em alerta e pediu para que Puigdemont cancelasse o referendo para evitar as piores consequências. Os policiais fazem reuniões frequentes para elaborar um plano que bloqueie qualquer ação em favor do referendo. A tensão aumentou depois que Madrid conseguiu na justiça que o referendo fosse considerado inconstitucional. Carles Puigdemont convocou o referendo no dia 6 de setembro. Uma pesquisa encomendada pelo governo local em junho mostra que 41% da população apoia a independência. Bora pro esporte, né, Cadu? Vamos lá pro esporte, vamos falar da marcha atlética, não dá nem para fazer a marcha atlética aqui, que é complicada. O pessoal é profissionalíssimo, 2 resultados expressivos para o atletismo brasileiro no Mundial de Marcha Atlética, especificamente na China. O Brasil foi pódio tanto no masculino quanto no feminino. Vamos ver. Após a histórica conquista da medalha de bronze no Mundial de Atletismo em Londres deste ano, Caio Bonfim voltou a fazer bonito e ficou em 3º lugar na prova dos 20 quilômetros do Mundial da modalidade na China. Bonfim precisou de 1 hora 24 minutos e 21 segundos para completar o circuito. A liderança ficou com o sueco Perseus Karlström, dono de 1 hora 24 minutos e 19 segundos. O sul-africano Lebon Change foi o segundo colocado com 1 hora 24 e 21 milésimos à frente do brasileiro. E não poderia ser melhor a participação feminina na prova dos 10 quilômetros do Around Taihu International Race Walking em Wuzhong. A pernambucana encerrou na segunda-feira a prova em 43 minutos e 3 segundos. A chinesa Shi Qiang venceu a prova e Xin Jingnie, também da China, ficou na 3ª colocação. Você sabe que elas são parentes, praticamente. E no Mundial de Ciclismo, um mito das pistas. O eslovaco Peter Sagan se sagrou tricampeão mundial no último final de semana. Vamos ver. Um feito histórico. Sagan é o primeiro atleta a conquistar 3 vezes seguidas o Mundial de Estrada, competição disputada desde 1926. Ouro em 2015 e 2016, ele repetiu o feito na prova disputada em Bergen, na Noruega, com 6 horas 28 e 11 segundos, exatamente o mesmo tempo do atleta dono da casa, Alexander Kristoff, decidido, portanto, no Photoshop, garantindo o ouro por centímetros de diferença. O australiano Michael Matthews completou o pódio 1 segundo atrás.
O dia foi marcado por dezenas de tentativas de fuga e por corajosos ataques na fase final, com o francês Julien Alaphilippe e Vassili Kirienka protagonizando uma fuga espetacular, com o último sendo capturado a menos de 1 quilômetro da chegada. No final da prova, Sagan dedicou a vitória a Michele Scarponi, ciclista que faleceu há alguns meses e faria aniversário amanhã. Então, uma pitadinha histórica, só Sagan não competiu na prova de ciclismo de estrada na Rio 2016, ano passado. O percurso tinha muitas subidas e descidas, ele que não é muito fã disso, e aí ele conseguiu o índice para concorrer, olha que curiosidade, no mountain bike, né, que é uma prova completamente diferente, ficou longe do pódio, veio mais para participar aqui no Rio de Janeiro, portanto, numa prova completamente diferente e provou que é bom de ciclismo de estrada, é isso aí. Muito bem. Agora a gente vai para o nosso quadro Nossa História, a gente mostra as curiosidades das estátuas de deusas gregas que enfeitam o Museu da Imigração de São Paulo. Existem duas estátuas que representam deusas gregas no jardim do Museu da Imigração. Elas adornam a fonte do museu. Essas estátuas, por exemplo, elas foram feitas por uma empresa que é a Villa Boch, que é uma empresa alemã que foi fundada em 1748. Uma delas representa a deusa Deméter, a deusa grega da agricultura, que em Roma era a deusa Ceres. Ela representa a colheita, representa as estações do ano. E isso diz muito respeito ao Museu da Imigração, à hospedaria de imigrantes. Afinal, a maioria dos imigrantes que passava pela hospedaria tinha como destino a lavoura cafeira. Então era meio que uma boas-vindas da deusa Deméter. Cultura material diz muito sobre a história de um povo, sobre a história de uma civilização e deve ser muito bem conservada. A seguir, a crise humanitária em Myanmar. Vizinhos acusam o governo de instalar minas terrestres contra refugiados muçulmanos. O grupo de senhoras que descobriu na dança uma nova maneira de encarar a vida. A gente conta essa história para você já já. Hoje é o Dia Nacional do Surdo. Quase 10 milhões de brasileiros têm algum tipo de deficiência auditiva. As causas variam bastante. Vão de problemas genéticos ao uso continuado de fones de ouvido com volume muito alto. A data serve para discutir a integração do surdo na sociedade. E é sobre isso que fala agora a repórter Cláudia Tavares. Oi, Cláudia, boa tarde para você. Boa tarde, Ana. Boa tarde para todo mundo. Segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, existem no Brasil 344 mil surdos. 70% deles têm dificuldades para entender o português. Eles dependem, para se comunicar, da língua brasileira de sinais, da Libras, como é chamada. Então, a gente tem que saber como lidar com essa situação. Para nos ajudar com isso, a fonoaudióloga Silmara Levi vai nos contar o que a gente pode fazer, a gente como sociedade, para que a gente ajude nessa comunicação. Principal, eu acredito que seja o respeito. Respeitar a língua de sinais, porque ela é uma língua super bonita e muitas vezes as pessoas ficam com muito medo de falar em Libras com um surdo. Quando o surdo chega e aí eu não sei me comunicar porque eu não sei a Libras, o importante é saber que a comunicação ela não pode ter uma barreira. Ele faz leitura orofacial, ele pode inclusive falar ou mesmo pela escrita. Então existem 1000 maneiras para a gente poder ajudar a se comunicar um pouco com um surdo, uma vez que ele chega te perguntando alguma coisa. O que você vai fazer? Olha para ele, conversa com ele, ele vai te entender. O importante é a gente não ficar paralisado, né? Agora, assim, o que a gente não deve fazer que gera preconceito ou que atrapalha? Isso é super importante. O preconceito está na falta de respeito. Então, o que a gente não deve fazer é não se comunicar, é deixar com que o surdo pergunte o que ele tem que perguntar ou... Primeiro, a gente conseguir fazer com que as pessoas enxerguem o surdo não como uma pessoa que não tem uma comunicação, né? O importante é a gente saber que para a cultura, para a educação, a gente precisa de mais letreiros, que tenha cinema e filmes, enfim, com a legenda escrito também. Obrigada, Silmara. A gente devolve aí para vocês no estúdio. Acho que as dicas já estão bem claras aí de como é que a gente deve se comportar para ajudar nesse quesito do acolhimento para quem tem deficiência auditiva. Bem claras, Cláudia. Obrigada a você, obrigada a sua entrevistada também. Aldo?
Mais uma informação internacional. De acordo com o Unicef, 60% dos refugiados que chegam de Mianmar para Bangladesh são crianças. E elas chegam lá com problemas físicos e mentais. Essas crianças da etnia muçulmana Rohingya chegam ao acampamento com desnutrição e traumatizadas. Uma grande parte foi separada dos pais ou de algum parente próximo antes mesmo de atravessar a fronteira. O acampamento, chamado Cox's Bazar, está superlotado e os Rohingya tentam dar um clima de normalidade ao dia a dia. Vários locais comerciais foram montados, apesar das pessoas terem pouco ou nenhum dinheiro disponível. Num dia bom, os comerciantes dizem que ganham o equivalente a até R$13. Quem não consegue comprar vive de doações. O Programa Mundial de Alimentos das Nações Unidas aumentou as operações em Bangladesh, mas disse ser impossível chegar a todas as pessoas. A estimativa é de que 420 mil Rohingyas tenham passado a fronteira. A ONU acredita que eles sofram uma limpeza étnica em Mianmar. O país tem 90% da população budista e lá os Rohingyas são considerados estrangeiros e caçados por militares e milícias. Na semana passada, durante a Assembleia Geral da ONU em Nova York, a primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, acusou o Mianmar de instalar minas terrestres contra os Rohingya, inclusive na fronteira, para que eles não consigam voltar ao país de origem. Ontem, o embaixador de Mianmar na ONU, Raldo Suan, usou o direito de resposta na Assembleia para negar as acusações de limpeza étnica e genocídio contra os muçulmanos no país. O governo de São Paulo vai usar aplicativos de transporte para economizar no deslocamento de funcionários públicos em serviço. Na reunião realizada hoje pela manhã aqui no Palácio dos Bandeirantes, o governador Geraldo Alckmin assinou o decreto que prevê a redução de 25% da frota de veículos de uso administrativo do governo. Isso significa uma economia de cerca de 57 milhões de reais por ano. Além disso, ele também abriu o processo de licitação para escolher a empresa de transporte que será feita através de aplicativo. Primeiro, o decreto reduzindo em 1.866 carros, economia de 57 milhões por ano e, simultaneamente, a abertura de um processo licitatório publicado amanhã no Diário Oficial para contratar, pode ser cooperativas, pode ser quem tem aplicativo. E aí o funcionário usa o aplicativo, chama o carro, ao invés de ter que ter um carro parado à disposição. Mulheres que passaram das 5 décadas de vida encontraram na dança do ventre uma forma de movimentar o cotidiano e lidar melhor com os problemas. As aulas gratuitas são dadas na Zona Oeste de São Paulo. Movimentos sensuais e o som alegre dos penduricalhos do lenço no quadril. As alunas têm entre 50 e 80 anos de idade. Dona Elba, de 79, conseguiu superar a morte do marido através da dança do ventre. Revivi porque eu estava péssima e a dança me ajudou e agora sou feliz dançando. É aí que eu vou começar a fazer o 8 para frente. Quem ensina os passos é Silvana. Aqui dentro ela é professora de dança do ventre e lá fora é delegada de polícia. Há 12 anos ela começou a ensinar alguns passos da dança para moradoras do bairro em um parque público. E detalhe, de graça. Depois alugou esse espaço, reformou e decorou. Fez tudo com o próprio dinheiro. A dança do ventre ela faz bem para o teu corpo, para o teu emocional, para o teu espírito. Ela provoca um desenvolvimento integral da energia do feminino. Todas as segundas e sextas-feiras pela manhã, cerca de 25 alunas participam dessa aula. Mais de 200 mulheres já passaram por aqui. E o maior benefício, além do corpo, é claro, é também para a mente. A alegria de dançar, o bem que me fez. Eu era quietinha, de repente eu me soltei, um entusiasmo, uma alegria imensa. Para as alunas, a dança permitiu conhecer melhor o corpo e também melhorar a autoestima. A dança me trouxe a consciência do corpo, da feminilidade, né? Foi bem incrível, assim, o meu corpo, a aceitação do meu corpo, independente da idade. Tem, assim, uma parte terapêutica nisso, que te mexe, te faz querer melhorar, superar. A gente fica meio que orgulhosa com a gente mesma.
Uma última informação, a segunda denúncia da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer começou a ser lida no plenário da Câmara dos Deputados agora há pouco, portanto isso agora deve seguir o trâmite regular normal. Jornal Cultura, primeira edição termina aqui, uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.